Olá pessoal, esse vídeo hoje vai ser um vídeo de revisão da UC4. Eu não vou falar sobre a primeira aula, porque na primeira aula já tem um vídeo, aí vocês dão uma olhadinha naquele vídeo. O fato de eu estar fazendo esse vídeo não quer dizer que vocês não têm que estudar pelos livros, tem que estudar pelos livros. Eu recomendo o Ross e o Junqueira e Carneiro, tá? Para vocês estudarem para a prova teórica. Então vamos lá. Aqui estão os objetivos da aula 2, né? Histofisiologia do intestino delgado e do intestino grosso. Então, primeiro, vamos relembrar as camadas que a gente tem lá no intestino, né? No intestino a gente vai ter mucosa, submucosa, muscular externa e serosa ou adventícia. No caso do intestino, a gente tem serosa, tá? Então, esse aqui é o intestino delgado. O intestino delgado, ele é caracterizado pela presença dessas pregas circulares. As pregas circulares, elas são semelhantes às rugas que a gente tem lá no estômago, mas elas são diferentes. Por quê? Porque enquanto as rugas, elas são temporárias, as pregas circulares, elas são permanentes. Então, essas pregas circulares, elas não vão desaparecer. E qual é a função dessas pregas circulares? As pregas circulares, junto com as vilosidades e as microvilosidades, todas elas têm o objetivo de aumentar a superfície de absorção do intestino, ok? E elas conseguem, todas em conjunto, aumentar em até 600 vezes a superfície de absorção do intestino. Esse corte histológico aqui, a gente vê que é um corte do jejum, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso, tá? Então, a gente vê as pregas circulares, as vilosidades. Dentro das vilosidades, a gente tem isso aqui, ó, que são os lacteais ou ductos galactóferos, que são vasos linfáticos cegos, ou seja, é um vaso linfático que ele vai, mas não tem um retorno, porque o objetivo dele é captar a gordura que vai ser absorvida na alimentação. Então, ele leva essa gordura até o fígado, porque no sangue a gordura não seria transportada, porque poderia, né, causar embolia gordurosa. Então, o ducto galactófero ele consegue transportar essa gordura. Ele é um ducto linfático. Aqui no centro de uma prega, a gente sempre tem submucosa e no centro de uma vilosidade, a gente sempre tem lâmina própria, ok? Depois da submucosa, aí a gente vai ter a muscular externa, que é dividida em duas camadas, circular interna e longitudinal externa. E por último, a gente vai ter a serosa, que é o mesotélio, epitélio pavimentoso simples. Ok, aqui a gente tem uma lâmina de duodeno. Então, vamos dar uma observada. Nesse corte, a gente não vê nenhuma prega circular, mas a gente vê as vilosidades. Como eu falei, no centro da vilosidade a gente tem lâmina própria, e aí às vezes a gente pode observar o vaso linfático. Na mucosa, a gente também vai ter essas glândulas aqui, que são as glândulas intestinais, ou criptas de Lieberkühn. A gente tem a muscular da mucosa, que também tem duas camadas, circular interna e longitudinal externa, e ela vai separar a mucosa da submucosa. O duodeno tem uma peculiaridade que ajuda a gente a identificar. No duodeno a gente tem essas glândulas na submucosa, que são as glândulas de Brunner. As glândulas de Brunner, elas têm um objetivo de secretar bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo. Então faz muito sentido elas só existirem no duodeno, porque uma vez que o quimo é neutralizado, não há necessidade dessas glândulas em outras regiões, por isso que a gente só tem essas glândulas aqui. Depois a gente tem a muscular externa, que como eu falei, é dividida em circular interna e longitudinal externa, e por último a gente tem a serosa. Entre as duas camadas a gente pode ter o plexo de Auerbach, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês melhor, tá? O plexo mioentérico. Na submucosa a gente também pode ter um plexo, que é o plexo de Meissner, tá? Então, tanto o plexo de Auerbach como o plexo de Meissner, eles vão estar em todo o sistema digestivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é um ducto da glândula, tá vendo? Um ducto da glândula de Brunner. Você vê um ducto da glândula de Brunner para levar o conteúdo para a luz. Ok.
Aqui, mais uma vez, duodeno, só que agora a gente chega mais próximo, aí a gente consegue ver os tipos celulares que a gente vai ter na mucosa. Então, observem que aqui, ó, são células caliciformes. Então, vamos ver quais são os tipos celulares que a gente vai ter no intestino de uma maneira geral. A gente vai ter 5 tipos celulares. As células caliciformes, que vão ter o objetivo de secretar muco. Os enterócitos, que vão ter o objetivo de fazer a absorção, mas eles também fazem secreção de água e eletrólitos. Células enteroendócrinas, que vão secretar hormônios. Células de Panet, que vão secretar substâncias imunológicas, como lisozima e alfa-defensinas, para controlar a microbiota da flora intestinal. E a gente tem as células M, ou de microprega, que são células que capturam antígenos e levam esses antígenos para os órgãos linfóides. E com isso a gente tem a vigilância imunológica, porque uma vez que o antígeno é capturado, é produzida uma resposta imunológica contra esse antígeno. Então, se esse antígeno tentar invadir o sistema do indivíduo, a gente já vai ter uma resposta imunológica. Também vão ser produzidas IgAs, né, que vão ser o tempo todo secretados na luz do órgão. E também são bem importantes para tanto vigilância como defesa imunológica. Aqui a gente tem as criptas de Lieberkühn, né, que é a região realmente glandular. E aqui, vilosidade, no centro da vilosidade, como eu falei, lâmina própria, que tem toda aquela característica de lâmina própria que a gente já viu antes. Vai ter linfócitos, vai ter fibroblastos, né, outras células imunológicas. Musculada mucosa, 2 camadas, circular interna, longitudinal externa, separando mucosa de submucosa. Na submucosa, as glândulas de Brunner, que a gente já falou, vão secretar bicarbonato. Aqui a gente já tem o jejum. Como é que eu diferencio o jejum do duodeno e do íleo? No duodeno, a gente já viu que a gente vai ter as glândulas de Brunner na submucosa. O jejum, ele não tem nada de excepcional. E o íleo, ele vai ter as placas de Peyer. Então, quando você observa que não tem nada, provavelmente é jejum, tá? Então, isso aqui é um pedaço de uma prega circular, então a gente cortou a prega circular na metade, tá dando uma olhadinha nela. Aqui a gente tem vilosidades com o ducto galactóforo ou lacteal, lâmina própria, musculada mucosa separando. Observem que na submucosa a gente não tem glândula, tem tecido conjuntivo normal. Aqui está separando a região glandular, ó, isso aqui, ó, separa a região glandular da região das vilosidades, ok? Aqui, nessa glândula, a gente vai ter aquelas células que a gente já falou. Depois a gente vai ter muscular externa, depois a submucosa, circular interna, longitudinal externa, normal e depois serosa. Beleza. Do lado de cá, a gente tem uma área entre 2 vilosidades. Então, é como se a gente pegasse uma área tipo assim, ó, entre 2 vilosidades e agora a gente chegou mais próximo. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui, estão vendo que parece uma poeirinha na superfície? É a planura estriada, que são as microvilosidades, que vão aumentar a superfície de absorção. Aqui a gente tem células caliciformes, o epitélio, que a gente já viu, o epitélio de todo o sistema digestivo agora vai ser epitélio cilíndrico simples, exceto lá no canal anal, quando volta a ser pavimentoso. Aqui é um ducto galactófero, aí você consegue ver. O ducto galactófero, ele precisa de algo que cause a propulsão do líquido, já que ele não vai depender do sistema circulatório, que depende do coração como uma bomba. Então, ele tem músculo liso, né? Musculatura lisa ao longo do ducto, que aí vai contrair para fazer a propulsão do líquido. A gente também pode ter, invadindo o epitélio, alguns linfócitos, e aí você vê uns pontinhos roxinhos mais fortes no epitélio, ok? Também pode ter as células do próprio endotélio, do vaso, já que é um vaso, né? O ducto galactófero. Ok. Próximo. Aqui a gente já tem o íleo. O íleo, ele é caracterizado pelas placas de Peyer. Observe que são vários linfonodos, um do lado do outro. Vou fazer de novo. Vários linfonodos, ó. Um do lado do outro. E aí, quando eles se unem, aí eles formam essa grande placa, né, de órgãos linfóides aglomerados.
Aqui no centro a gente também tem pregas circulares, né? Também tem vilosidades. As mesmas divisões da muscular da mucosa, muscular da mucosa, submucosa, muscular externa com circular interno, longitudinal externo e serosa, tudo igualzinho. Observem que desse lado a gente tem as placas de Payer e desse lado a gente não tem, porque as placas de Payer elas ficam do lado oposto ao mesentério, ok? Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisa daqui. Ah, tá. Às vezes os linfonodos eles estão tão grandes, em tanta quantidade das células linfóides, que elas mascaram a muscular da mucosa e aí a gente não consegue ver direito, como acontece aqui. Então, você tem tantos, aqui ó, tem tantos linfócitos e células imunológicas que não dá para ver a muscular da mucosa. Mas você sabe que ela com certeza está por aqui assim, ó. Por quê? Porque ela vai estar no limite entre a glândula e o tecido conjuntivo embaixo, que nesse caso vai estar cheio de linfócitos por causa do órgão linfóide. Mas aqui, quando você chegar mais perto, você consegue ver algumas células musculares, sabendo que a muscular da mucosa está ali. Aqui a gente vê mais uma vez uma prega circular, ó, vilosidades em formato de folha, que são essas mais largas, que a gente também pode ver. Submucosa no centro, outras vilosidades, mais digiformes, muscular externa, com circular interna, longitudinal externa e serosa. Ok. Já aqui a gente vai ter o cólon. O cólon, ele é o local que a gente tem maior quantidade de células caliciformes. E dá para entender isso, porque ele é responsável pela absorção de água, então tem que ter algo que desloque o bolo fecal, porque senão o bolo fecal ia ficar parado, né? Então a gente precisa de algo que ajude o bolo fecal a deslizar. E o muco, produzido pelas células mucosas, as células caliciformes, vão fazer com que haja esse deslize das fezes. Então, a gente tem lâmina própria, só que a lâmina própria ela é mais escassa por causa do fato da gente não ter vilosidades, não tem nem prega circular nem vilosidades, então a gente acaba só tendo as criptas de Lieberkühn mesmo. Aqui é a entrada da cripta de Lieberkühn, glândula intestinal, tem os mesmos tipos celulares anteriores, exceto as células de Panet, que a gente geralmente não vê aqui. Vai ser a mesma divisão mucosa, submucosa, muscular externa, e aí a gente tem uma peculiaridade, porque nessa região, a muscular externa, a longitudinal externa, ela pode se espessar e aí formar as tênias do colo, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar daqui. Dá a impressão que a gente só tem células caliciformes, mas na verdade é equilibrado o número de células caliciformes e de enterócitos. Acho que é isso. Aqui mais próximo. Ó, lâmina própria, para mostrar que realmente tem lâmina própria. Aqui é a luz da glândula. As células caliciformes. A muscular da mucosa, que também vai ter circular interna e longitudinal externa. E olha aqui uma peculiaridade. A circular interna ela está bem caracterizada, mas a longitudinal externa parece que ela nem existe. Você vê que ela existe porque você vê algumas célulazinhas musculares que estão em corte transversal. E aí você sabe que ali tem uma longitudinal externa. Células caliciformes aqui, lâmina própria, escassa no centro. Vai ter planura estriada também, tá, gente? E como eu falei para vocês, entre as duas camadas da muscular externa, em todo o sistema digestivo, a gente vai ter o plexo mioentérico. Professora, como é que na prova eu classifico, eu consigo ver e dizer, não, isso é o plexo mioentérico e não apenas tecido conjuntivo que está ali? Isso aqui, ó, isso aqui são corpos celulares de neurônios. Viu o corpo celular de neurônio, já sabe que é o plexo mioentérico que vai estar entre a circular interna e a longitudinal externa. E aqui, por último, a gente vê a serosa. Ok? Pronto, então falamos tudo de intestino. Vamos falar agora da aula 3, que é histofisiologia do fígado e identificar pâncreas. Então, observem que pâncreas vocês não tem que estudar histofisiologia, é só histologia do pâncreas. Vamos lá.
Pronto, gente, aqui a gente tem a estrutura do fígado. Esse aqui é um lóbulo clássico, onde a gente vai ter a vênula hepática terminal, que também pode ser chamado de veia central, o ducto biliar, que é facilmente diferenciado dos demais, porque ele vai ter epitélio cúbico simples, a veia porta, que também é bem facilmente diferenciada da artéria hepática, porque ela vai ter uma luz maior e a parede vai ser mais delgada, e a artéria hepática, que tem uma luz mais estreita e uma parede mais grossa por causa da camada de músculo normal, artéria normal, né? Os capilares sinusoides, que são capilares sanguíneos, então passa sangue por aqui, o sangue vai passar nessa direção. Da tríade portal para a veia central, ok? Tranquilo, é isso. Aqui está falando da organização estrutural, então a gente pode dar 3 diferenciações, ou 3 classificações estruturais. A gente tem um lóbulo clássico, que vai levar em consideração o fluxo sanguíneo. Então, o principal objetivo é compreender o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele é sempre da periferia da tríade portal para a veia central. A gente tem o lóbulo portal, que aí está levando em consideração a característica excretora do fígado. Então, o fluxo da bile ele é contrário ao fluxo do sangue. Então, a bile ela vai da veia central em direção à tríade portal. E aí, por isso que ó, no lóbulo portal a gente tem isso aqui. E já a gente tem um ácido hepático. O ácido hepático ele vai levar em consideração os dois. Ele tanto leva em consideração as características metabólicas do fígado, como leva em consideração a característica circulatória. E vai ser muito importante para estudos patológicos, já que como ele divide o ácido hepático em 3 zonas, a gente, dependendo da zona, a gente vai poder entender quais são as zonas que vão ser mais comprometidas. No caso de eu ter uma diminuição da oxigenação, que vai ser aquela zona que vai receber oxigênio por último. Então, se o sangue sai daqui com oxigênio, o oxigênio, quando chega aqui, o oxigênio já está mais escasso. Então, a zona 3 vai ser a primeira a sofrer quando a gente tem uma hipóxia. Lembrando que o fígado ele vai ser perfundido por a maior parte do sangue é sangue venoso, 70% do sangue é venoso. Então é muito sangue venoso e pouco sangue arterial. Por isso que em situações de hipóxia, essa área aqui é a primeira a sofrer. Por outro lado, se eu tiver uma intoxicação, uma substância que eu ingeri que não é essa primeira área a sofrer com a intoxicação, vai ser a área número 1, porque ela vai ser a primeira a entrar em contato com uma substância tóxica, já que o sangue vai trazer essa substância tóxica, ok? Beleza. Aqui a gente tem, mais uma vez, o lóbulo clássico do fígado, né? Então, veia central e tríades portais. Só que nos seres humanos, a gente não tem uma divisão bem bonitinha do lóbulo clássico, como a gente tem em alguns animais. Por exemplo, você pega um fígado de porco, você vê bem bonitinho, uma camada de tecido conjuntivo, separando, e aí o lóbulo clássico ele fica bem característico. Mas no fígado humano não, o tecido conjuntivo não é tão em tanta quantidade, então a gente sempre tem que desenhar uma linha imaginária, né? A gente vê uma veia central, observa os canais portais que estão em volta e desenha uma linha imaginária ligando todo mundo para poder ter as dimensões, ok? Tranquilo. Aqui a gente tem a tríade portal, vamos dar uma olhadinha. Embora a denominação seja tríade portal, não quer dizer que a gente só vai ter uma veia, uma artéria, um ducto biliar, não necessariamente. Então, por exemplo, aqui é a tríade portal, mas a gente vê 3 veias portas, tá vendo? Uma artéria hepática, 2 ductos biliares, na verdade 2 não, vários ductos biliares, né, porque aqui tá apontando mais de um ducto biliar. Então dá para você ver que embora seja tríade portal, você pode ter mais de uma dessas estruturas. Aqui a gente tem a veia central e aqui a gente tem os capilares sinusoides. São capilares com penetrações muito grandes, porque a gente tem que ter muita comunicação, né, do sangue com os hepatócitos. Ok, são capilares fenestrados.
Aqui é a veia central, então a gente observa que os capilares eles vão todos levar o conteúdo do sangue para a veia central. Aqui a gente tem a tríade portal em maior aumento, tá? Então aqui a gente pode ver a artéria hepática, observe a parede da artéria hepática, tá vendo? E aqui a gente tem a veia porta, observe a parede da veia porta, bem delgada. Por outro lado, observe a luz da artéria hepática, como é bem pequena, e observe a luz da veia porta, como é bem grande. O ducto biliar, que o epitélio é cúbico simples, ok? Então a gente consegue ver o epitélio cúbico simples do ducto biliar e aí você vai facilmente diferenciar ele do resto. Já o epitélio dos vasos, lógico que é epitélio pavimentoso, né, gente? Ok. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o parênquima hepático. Se tiver barulho, ignora, gente, que são os meus vizinhos, eles fazem um pouquinho de barulho, então dá uma ignorada. Aqui a gente vai ter a veia central, então a gente tem o parênquima hepático em volta dela, tá? Então vamos falar primeiro do que é mais importante, que são os hepatócitos. Os hepatócitos eles vão formar cordões de células. Esses cordões de células, eles vão dar essa estrutura para o fígado, né? E eles vão ser delimitados, então você tem o cordão de célula e do lado do cordão de célula você tem os capilares sinusoides. E aí, tanto os capilares quanto os hepatócitos eles estão apoiados em tecido conjuntivo de fibras reticulares, e aí por isso que a gente pode ter aquela denominação de trama reticular. E aí, dependendo da estrutura que tem mais importante, aí a gente vai denominar a trama reticular. Por exemplo, aqui é a veia central, então é trama reticular da veia central. Ou então é a tríade portal, trama reticular da tríade portal. Quando não tem tríade portal nem veia central, só tem capilar, trama reticular pericapilar, tá? E levando em consideração justamente esse suporte do tecido conjuntivo rico em fibras reticulares. A função dos hepatócitos, vocês dão estudado no livro, mas ele vão ter função de desintoxicação, metabolização, né? Tem várias funções, vão tornar substâncias solúveis, tanto para que elas sejam eliminadas, como no caso de alguns metabólitos mesmo, mas até deixar solúvel para que ela chegue ao lugar de armazenamento dela, como acontece com as gorduras, né? Que ele vai deixar a gordura solúvel para que a gordura consiga ser armazenada. Beleza, então vamos falar de outros tipos celulares. A gente vai ter as células de Kupffer, as células de Kupffer e as células do endotélio vascular, elas vão estar justamente delimitando ali o endotélio, né? Elas vão estar delimitando o endotélio vascular. Então, a gente vai ter essas células na margem. A gente também pode ter células que são chamadas células de Ito, que elas não são visíveis assim com um HE, a menos que a gente fizesse uma coloração específica. E elas têm função de armazenar a vitamina A. As células de Kupffer são bem importantes porque elas não têm a mesma origem embrionária, já que elas são originadas da medula, elas são macrófagos residuais, têm função imunológica, fagocitose, apresentação antigênica. Que mais? A gente aqui do lado está mostrando os canalículos biliares, então esse aqui são os canalículos biliares. A bile ela vai ser produzida naquele espaço, que é o espaço de Disse. Então, na verdade, ela não é produzida no espaço de Disse. No espaço de Disse ocorrem as trocas, né, de substâncias. A linfa é produzida no espaço de Disse. Então, a gente vai ter troca de substâncias ali, vai ter produção da linfa no espaço de Disse, e a bile ela vai ser encaminhada lá para os ductos biliares. E uma coisa bem interessante, enquanto o fluxo sanguíneo ele é centrípeto, ou seja, o sangue sai da periferia para o centro, da tríade portal para a veia central, a bile ela tem o caminho, ela faz o caminho contrário, então o fluxo da bile ele é centrífugo. Então sai dali da região onde vai estar sendo produzida nos hepatócitos e vai em direção à periferia, em direção à tríade portal, onde eventualmente a gente vai chegar ali naqueles canais de Henry, que eu vou mostrar daqui a pouco. E ali naqueles canais de Henry, aí a gente vai ter a produção da bile. Ali também, nos canais de Henry, perto deles a gente tem um espaço de Mall. No espaço de Mall, a linfa que vai ser produzida no espaço de Disse vai drenar para o espaço de Mall e aí vai ser
levada para dentro dos vasos linfáticos, que também ficam ali na região da tríade portal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar daqui. Acho que não, acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quando vocês estiverem estudando, de identificação das células e tudo mais, vamos tirar no dia da revisão, da aula prática da revisão, tá certo? Pronto. Aqui a gente tem um espaço de Disse. O que é o espaço de Disse? O espaço de Disse é o espaço entre o capilar e o hepatócito. Então, esse espaçozinho aí é o espaço de Disse. Nesse espaço vão ocorrer trocas de substância e tudo mais. Também a linfa também vai ser produzida nesse espaço, ok? Que é o espaço entre os capilares e os hepatócitos. Aqui tem um canal de Henry, como eu falei para vocês. Os colangiócitos vão ser as células que vão fazer parte desse epitélio. Eles também vão ser as células lá do epitélio do ducto biliar. Esses colangiócitos, eles também são muito importantes porque eles são as células tronco do fígado. Tudo indica que são elas que se proliferam para fazer a regeneração do órgão. Então, os ductos biliares, eles vêm, e aí eles vão todos desembocar nos canais de Henry, que vão desembocar nos ductos biliares, ok? O que mais? Beleza, acho que era isso do fígado. Acho que eu não esqueci nada do fígado. Então, aqui a gente tem o pâncreas, tá? O pâncreas é só identificar. Então, no pâncreas a gente nem vai ter que falar da histofisiologia, não vou falar da função de nada, tá? Então, aqui temos uma organização estrutural para a gente entender. O pâncreas, ele é um órgão exócrino e endócrino. Então, por um lado, ele vai formar o suco pancreático, que são esses acinos aqui, né? Esses acinos aqui. E, por outro lado, ele também vai produzir hormônios, insulina, glucagon. E aí, ele também tem função endócrina, tá? Então, aqui, ó, observe. Isso aqui é um ácido. E aqui, ó, um ducto intercalar. Que é mais ou menos semelhante ao desenho aqui, ó. Um ácido, um ducto. Eu desenho muito bem, muito fácil. Então, pronto, vamos entender as estruturas. Aqui a gente tem as células acinares, né? Acho que tem livro também chamando de células acinosas, tranquilo. E aqui a gente tem as células centroacinares, ou seja, são as células que estão no centro, ou centroacinosas, ok? Depois a gente vai ter o ducto intercalar, e o ducto intercalar sempre vai desembocar em um ducto intralobular. E é isso. Simples assim, não tem mais nada demais para falar. A gente pode também encontrar vasos sanguíneos, né? Que vão alimentar, né? E tudo mais, nutrir. Beleza, acho que eu falei tudo. Aqui, mais uma vez, mesma coisa, ó. Um ducto intercalar, né? O lumen do ácido hepático. Células centroacinosas, ou centroacinares, que são aquelas que vão estar no centro do ácido. As células acinares, né, que não vão estar no centro. Vasos sanguíneos, tem até massazinha no centro, tá vendo? Vasos sanguíneos. Pronto. Isso. O que mais? E aqui o ilhota de Langerhans, tá? Na ilhota a gente vai ter 3 tipos celulares, células alfa, beta e gama. As células alfa, elas geralmente estão mais na periferia. As células beta, geralmente elas estão mais no centro. Mas não dá pra gente diferenciar com coloração de HE, tá? Células alfa produzem glucagon, células beta produzem insulina, mas isso não, né? Pois é. É isso mesmo. Pronto, tranquilo, é isso, né, que a gente tinha para falar da revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira na próxima aula. Essa aula vai ser uma aula de reposição, então tem uma turma que já vai ter essa aula semana que vem, agora na quinta-feira, e aí tem uma turma que vai ter essa aula daqui a 15 dias, e a gente se vê. Beijos, tchau, gente.